Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Livro do profeta Isaías capítulo 6. Você que está em casa, fique conosco aí, manda seu pedido, ou esteja conosco no final, que nós vamos orar por você e pelo seu pedido também. Isaías capítulo 6, vamos ler até o verso 8. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor, pedimos graça e misericórdia, e que o Senhor fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. O título aqui desse capítulo 6 está assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. E é interessante que já existiu aqui, né, o capítulo 1 até o capítulo 5. Mas é aqui no capítulo 6 que ele é escolhido para ser profeta. E é isso que nos chama a atenção, né? Por que que ele aqui é que é chamado para ser profeta? No versículo 1 já diz aí: no ano em que morreu o rei Uzias, né? Ele tem esse cuidado de frisar, né? No ano em que morreu o rei Uzias, né? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, o seu séquito se enchia do templo. Porque no ano em que morreu o rei Uzias, ele tinha, né? Uzias foi um dos maiores reis que Israel teve. Lá no capítulo 26 de 2 Crônica mostra os feitos que Uzias fez, mas só que Uzias teve um grande problema, né? Ele, a partir do verso 16 lá de 2 Crônica 26, ele se sentiu tão abençoado, porque se você ler o texto lá de 2 Crônica 26, quando ele consegue as vitórias, tudo que ele vai conseguindo, fala assim: porque Deus o ajudou. Mas quando chega no versículo 16, ele entra no templo e ele vai oferecer incenso para Deus. E o sumo sacerdote vem, os sacerdotes vêm e falam: Uzias, você enlouqueceu, isso não é função sua, você é rei de Israel, mas a função de queimar incenso é dos sacerdotes. E ele fica furioso, e com a mão que estava o incensário, ele ameaça os sacerdotes, e aquela mão começa a ficar leprosa, na sua testa fica leprosa, né? E ele mesmo sai correndo de dentro do templo. E o final da vida de Uzias, ele vive afastado, e quem toma o trono dele é o filho dele, Jotão. Então ele morre leproso, né? Mas Isaías tinha uma profunda admiração pelaquele rei. Isaías tinha uma profunda admiração, né? Ele era como se fosse tudo para ele, né? Era o ídolo dele. Ele já era profeta, né? Ele já servia ao Senhor,
né? Mas quando ele já era crente, né? Mas aqui é um divisor de água. Quando morre o ídolo dele, né? Quando morre o rei Uzias, então aquele rei, né? O rei carnal que estava dentro de Isaías teve que morrer para que o rei espiritual nascesse. Então há dois tipos, né, de pessoas em todas as áreas da vida que nós precisamos entender e que nós vamos ver hoje, né? Há dois tipos de pessoas, né? São aqueles que estão envolvidos com a obra do Senhor e aqueles que estão comprometidos com a obra do Senhor. É possível servir ao Senhor, como Isaías servia, e sem ainda ter sido chamado, né? Sem ainda ter sido consagrado, sem ter tido aquele encontro verdadeiro com o Senhor, sem ter sido impactado pelo Espírito do Senhor, né? Então, aqueles que estão comprometidos, dois tipos de pessoas há que servem a Deus: os envolvidos e os comprometidos. Você está em qual grupo? Responda para você mesmo. Deus sabe aonde a gente está, né? Deus sabe. Às vezes eu vou responder: Senhor, eu estou comprometido. E Deus sabe que eu estou envolvido. Lembra de Pedro, né? Senhor, Jesus falando para Pedro, né? Tu me amas, te amo, Senhor, né? Então vai, apacenta. Senhor, tu me amas a ponto de me dar a vida, Senhor. Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo, filéu, né? Às vezes a gente acha que está numa determinada posição, mas diante de Deus, Ele prescuta, né, o nosso coração, Ele sabe tudo da gente. Então a gente pode enrolar quem quer que seja, né? Enrolamos o pastor, enrolamos a esposa ou o esposo, enrolamos o patrão. Então a gente sabe que em todas as áreas da nossa vida existe o envolvido e o comprometido. Na área de trabalho, né, tem pessoas que estão só envolvidas. Só para a gente entender quem é o envolvido, eu peguei aqui no dicionário: envolvido é o ato de se envolver, é o mesmo que cobrir, é o mesmo que enrolar, é o mesmo que misturar. É aquele que é sem compromisso, não implica responsabilidade. A pessoa apenas se envolve e não tem nada a ver. A qualquer momento deixa de se envolver. O envolvimento é superficial e a relação com o envolvido é de curto prazo, né? Então tem pessoas que é assim. Tem pessoas que servem a Deus assim. Tem pessoas que lá no trabalho é assim, né? Você já trabalhou com pessoas que enrolam, irmão Juarez? Não tem uns caras que enrolam? Meu Deus do céu, né? Fica ali enrolando, né? Quando eu trabalhava com o meu cunhado de servente de pedreiro, aí tinha um pedreiro lá que ele só queria ficar na diária, né? Porque na diária ele passa uma semana inteira rebocando essa parede aqui, ó. Uma semana. Aí meu cunhado: caramba, esse cara fica lambendo a parede, né? Mas tinha outro que era na produção. O cara era virado. Ele só colocava eu para trabalhar com esse. Aí me arrebentei todo. Até esse pedreiro falou: teu cunhado não gosta de tu não, né? Eu falei: por quê? Esse serviço que você está comigo aqui era para 2 serventes, você sozinho está se arrebentando. Eu falei: fazer o quê? Mas eu falava: me põe para me trabalhar com o outro lá. Ele: não, o outro não. O outro enrola a semana inteira aí, só lambe a parede. Então esse é envolvido, né? Você no trabalho, você tem sido comprometido, né? Ou você tem sido envolvido, né? Então o envolvido é esse, né? E o comprometido é obrigar-se, né? É obrigar-se por compromisso, é expor-se a risco, dar garantia moral, é obrigação, é responsabilidade, né? É disponibilizar-se inteiramente, né? A pessoa comprometida, ela é responsável pelo aquele trabalho, né? Você dá uma tarefa para ele, né? Usando a linguagem lá da parte de construção civil, ele vai e resolve, né? Ele cumpre ali, mas não enrola o dia inteiro, né? Não vai enrolando ali, né? Não, ele vai e o chefe lá nem vai atrás, né? Esse aqui pode ir, agora o outro não. O outro ele tem que ficar na bota lá, cara. Esse sem enrolão, esse é só envolvido, né? Então o comprometido ele tem responsabilidade
ele se disponibiliza, né, inteiramente, né, quando ele é o primeiro, né, quando o chefe fala, olha, eu estou precisando de uma pessoa para tal lugar, né? Já viu os Trapalhões, né? Que estava tudo no quartel lá em Exército? O Didi, todo mundo aí, voluntário, e todo mundo dava um passo para trás e ficava Didi na frente lá. Os envolvidos iam para trás. Didi também não era muito comprometido, né? Se ele soubesse, ele dava um para trás também, mas ficava ele na frente. Mas o comprometido, ele é o primeiro, um passo para frente. Ele está sempre disponível. Ele quer servir, né? Ele quer trabalhar, ele não enrola, né? Eu trabalhei com um rapaz que uma vez ele chegou lá, que hora eu vou embora? Eu falei, meu irmão, você acabou de chegar. Não, mas aqui não sei o quê. Eu falei, meu, mas a gente é pago para trabalhar 8 horas. Você é pago para trabalhar 8 horas. A gente tem que trabalhar. A empresa não nos paga. Se ela faltar alguma coisa aí, algum benefício, ou o nosso salário, tu não é o primeiro a ligar lá, eu ligo mesmo. Mas para trabalhar, né, igual aquele ditado que o pessoal fala, né? Para trabalhar é uma criança, mas para comer é o esmeril da França, né? Tem gente que é assim, né? Só se envolve, só se enrola. E o comprometido não. Ele está disposto a enfrentar qualquer coisa em benefício do compromisso assumido. Né? Então, há pessoas que se envolvem, né, no trabalho, há pessoas que só estão envolvidas no casamento, né? Há pessoas que não têm compromisso com o casamento assumido. Né? Eu até postei um negócio aqui no Instagram, né? Casamento é ter compromisso com a esposa ou com o esposo, é cuidar um do outro e renunciar hábitos de solteiro. Mas tem gente que casou, mas quer continuar como solteiro. Ele só está envolvido no casamento. Né? E construir hábitos que fortaleçam a vida dos dois. Né? Então, a pior coisa é a falta de compromisso. Isso em todas as áreas, irmãos. Mas vai ter essas duas pessoas. E ela usa esse compromisso na área trabalhista, onde ele trabalha na área social, né? Na área de trabalho, no casamento, no namoro, né? Ou também na vida espiritual no reino de Deus. Então, existem esses 3 tipos de pessoas. Pessoas que não têm compromisso com nada, né? Faz as coisas de qualquer jeito, né? Vai enrolando, vai, né? Não, vai aqui, o envolvido, ele é crente, né? Mas o comprometido, ele é discípulo. É diferente isso aí, né? O discípulo é crente. Agora o envolvido não é discípulo, mas ele é crente. Ele está no meio, né? O discípulo, ele faz o quê? Ele segue as orientações do mestre. Ele tem prazer em fazer as coisas do mestre. Então é diferente. E a gente vê isso aqui, né? Em todas as áreas. E olhando aqui na área espiritual, né? E também a gente vê aqui trazendo esse texto de Isaías, né? Que ele era envolvido no ministério, mas quando ele tem um encontro com Deus, quando morre o rei Uzias, quando morre, né, o rei carnal, né, tem que morrer o rei carnal dentro de nós, né, para que o reino espiritual comece a brotar dentro de nós, para que a gente comece a levar a sério o reino de Deus. Né? Então, quando isso acontece, ele tem um compromisso, mas para que ele se tornasse comprometido com o reino de Deus, comprometido com aquilo que Deus está comprometido, né? E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, irmãos. Amém ou não? Se você não tiver compromisso com Deus, como que Ele vai ter mas Deus é amor. Em relação à salvação, é só crer, né? Mas em relação à nossa caminhada aqui, eu preciso estar comprometido com Deus. Deus ama todo, né? A gente, quando estava estudando Provérbios, acho que em Provérbios 10, a gente falou sobre o filho, né? Que a mãe ama o filho, né? Mas há filhos que alegram o coração do pai. E a gente falou que Deus ama todos, mas tem filhos que alegram o coração do pai. E se é assim na nossa vida, é ou não é? A mãe
tem 2, 3 filhos, né? E tem um filho que dá mais trabalho. Ela ama todos, mas tem aquele lá, um outro lá, que alegra o coração da mãe e do pai. É ou não é? Eu tinha um irmão que dava um trabalho, a gente falava para a nossa mãe, dizia assim, a senhora ama mais ele, o Antônio. Não, mas eu amo todos eles, 11 filhos, né? Que coração para amar 11 filhos dentro do coração. Né? Mas tinha filhos ali, dos 11, que só dava alegria. Né? Só dava alegria. O bicho lá dava um trabalho, assim, meu irmão. A gente achava que ela gostava mais dele, mas ela gostava mais de todos. Ela dava atenção mais para aquele, porque era aquele que precisava mais da atenção dela, que era o que estava na corda bamba. Mas tinha filhos ali que alegravam o coração dela, né? Que alegrava o coração do pai. Então a mesma coisa com Deus. Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ah, mas eu sou crente. O envolvido é crente, é verdade, né? Mas ele não é discípulo, né? Ele não está seguindo as orientações do Senhor como deveria seguir. Não está seguindo o mestre, né? Lembra a semana passada que a gente falou? Duro é esse discurso, né? Quantos discípulos, né, entre aspas, tinha ali de Jesus? Seguidores ali. Uma multidão do outro lado do mar, né? Inclusive os 70 que saiu com ele evangelizando, caindo no fogo do céu e tudo mais. Quando chega do outro lado, né, que o discurso é duro, fica só os 12. Aí a gente vê quem é envolvido. Um monte de crente estava com Jesus. Mas os discípulos, só 12, comprometidos, né? Inclusive Pedro fala o quê? Quando Jesus fala, e você? Você, quando vai lendo o texto, se envolve com o texto, você vê Jesus irado, né? Mas ele não peca, né? Irai, mas não pequei. Jesus vê todo mundo indo embora e olha para os 12 assim, e eu imagino a cara dos 12 assustados. Né? E vocês também não vai não? Pica a mula daqui, vai. Aí Pedro toma a palavra e fala, Senhor, mas para quem iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Esses estão comprometidos. E tinha um ali ainda que Jesus, no próprio discurso, já desce a lenha, né? Ele fala, um de vós aí é diabo. Só 11 está comprometido. Tem um que vai continuar no meio. Vai continuar vestindo roupa de crente. Vai continuar chamando todo mundo de varão, dando paz do Senhor. Vai continuar fazendo as coisas de crente, indo para o culto, andando com Jesus. Ele viu Jesus. Já pensou, irmão? Olha, a gente tem Jesus pela fé, amém? Mas Judas andou com Jesus 3 anos e meio. Mesmo assim não se converteu. Estava só envolvido. Né? O envolvido é assim, quando o chicote estrala ele, ó. Não gostei do discurso do pastor, né? Aquela igreja é fria, aquele não sei o quê, aí começa a arrumar desculpa. O problema está nele, né? 3, né? Quando aponta, 3 e 1 para a cabeça, né? Para a consciência. Então aí fica só os 12, né? Mas ainda um ali era envolvido e não era comprometido. Mas para que eu e você nos tornamos comprometidos espiritualmente, que é o nosso foco aqui, mas mesmo assim você deve ser comprometido com o seu trabalho, né? A Bíblia fala que nós devemos trabalhar para o nosso patrão como se trabalhássemos para Deus. Ele também fala para o patrão, trate o seu empregado, né? Como seu irmão, né? Lembra de Filemão lá? Filemão era escravo, fugiu lá de Onésimo. Onésimo, né, que foge. E ele conhece Paulo na cadeia e ele se converte na cadeia. E Paulo fala, você vai voltar lá para o seu senhor que você fugiu. E agora? O cara fugiu. O senhor, né, naquela época de escravidão, ele poderia matar Onésimo. Ou ele poderia espancar, fazer o que ele quisesse com Onésimo. E Paulo faz uma carta, né? Paulo fala para ele assim, Filemão, recebe Onésimo como se fosse teu irmão, não como escravo. O que ele deve, põe na minha conta. Você lembra que você me deve? Provavelmente Paulo fez alguma coisa, não sei se curou alguém dele ou curou ele. Né? Paulo dá uma apertada em Filemão, para que ele trate aquele rapaz. Se ele deve alguma coisa, Paulo é que vai pagar. E lembra, né, que você me deve. Então recebe ele como irmão. Né? Então é assim no reino de Deus. Né?
Então, para que eu e você, aí você trabalhar para o seu patrão, trabalhe com todo afinco, né? Trabalhe com toda coragem, né? No seu relacionamento, no seu casamento, seja comprometido, né? Não seja Maria vai com as outras, né? Não trate a esposa ou o esposo mal. É compromisso, né, que você assumiu diante de Deus. Então, siga comprometido e não apenas envolvido, né? Com os hábitos de solteiros, hábitos passados, né? Mas nós, irmãos, trazendo aqui para mim e para você, né, que somos discípulos do Senhor, né, assim como o profeta Isaías, né, foi nesse momento que ele passou a ter um compromisso com Deus, ele precisou de seguir alguns passos aqui. E o primeiro passo dele, que ele seguiu, aí está no versículo 5. E então disse eu: ai de mim que vou perecer, ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então a primeira coisa que nós devemos fazer aí para que nós sejamos totalmente comprometidos com o Senhor, totalmente comprometidos com o reino de Deus, é termos consciência do nosso pecado. Né? Se nós encobrirmos, o envolvido ele encobre, né? A gente leu a definição aqui. O envolvido ele encobre, o envolvido ele enrola, o envolvido ele dá desculpas esfarrapadas. Não, mas não, Senhor. Eu só habito no meio de pessoas de lábios impuros, mas eu não tenho os lábios impuros. Isaías primeiro ele tem consciência do pecado dele. Então a primeira coisa que eu e você devemos ter para nós assumirmos um compromisso de fato com Deus é nós identificarmos o nosso pecado, né? Qual é o seu pecado, né? Qual é a área mais frágil que você tem, que Satanás vem te atacar? Se você identificar isso, então você vai se fortalecer, né? E você confessar isso diante de Deus, né? Você ter consciência do seu pecado, né? Você identificar ele, né? Ai de mim, né, que sou pecador, ai de mim, né, caindo em si, lembrando, né, que você é pecador, que você está no meio de um povo de lábios impuros, mas que você é pecador, caindo em si. Então, identificando o seu pecado, né? Porque o diabo ele ataca onde? Onde a gente tem mais fragilidade, né? É a área mais fraca, né, que Satanás ataca, né? Ele vem e ataca ali. Jesus, quando estava no deserto, né, 40 dias sem comer e sem beber, e a primeira coisa que ele ofereceu foi o quê? Né? Está escrito, né? Transforma pedras em pão, né? E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele vem tentar a gente na área mais fraca. O cara está com fome, né? Então a área que você tiver mais fraca, né? É bebida, é droga, é mulher, ele vai vir nessa área. E quando você se fortalece, ele se retira, mas ele vai voltar, né? Jesus no deserto, quando Jesus venceu ele, Jesus se fortalece ali, né? Em todas as áreas Jesus venceu, mas o texto diz que Satanás se retirou para vir tentar ele numa hora oportuna. Então não pense que a gente hoje está fortalecido. Não, pastor, eu estou bem. Pode vir, capeta, né? Pode vir que não vai me derrubar, não. O apóstolo Paulo diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Então a gente tem que estar sempre pronto e entendendo, identificando a área frágil nossa. É na área frágil que eu tenho que fazer o quê? Um muro de arrimo. Que eu tenho que fazer uma barricada, né? Colocar uma pedra de mármore, né, Lulinha? A pedra de mármore aqui, bate, volta. Então na área mais fraca que eu tenho que estar com mais cuidado. Então a primeira coisa, se você quer realmente, né, ser uma pessoa comprometida com Deus, com o reino de Deus, é ter consciência do seu pecado, é identificar o seu pecado, né, como Isaías que caiu em si, né? Segunda coisa é você confessar o seu pecado, né? No versículo 5 também ele diz: ai de mim, né, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, né? Então, confessando esse pecado, confessando o pecado diante do Senhor. O envolvido ele enrola, né? O comprometido ele fala,
Ele não fica com meio termo, né? Ele vai diante de Deus e ele confessa o pecado dele. Não fica... lembra de Adão e Eva, né? Quando pecaram, né? Quando Deus veio lá e Adão, onde estás, né? E ele estava escondido, nu, e Deus falou, mas quem falou que você estava nu? Você comeu do fruto? Ele falou, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto. Aí Deus vai e fala para a mulher, comesse do fruto. Ela falou, comi, mas foi a cobra que o Senhor criou, que me enrolou, né? Então um vai jogando para o outro. A pessoa, quando é comprometida, ela confessa o pecado dela. Ela não tem medo de falar a verdade, né? De se expor, né? Não fica mentindo, né? Você já viu a pessoa que ela é envolvida, né? Ela comete o erro, ela faz o erro, mas ela enrola. Ela enrola para... Ela não confessa. Eu tive umas experiências assim de saber daquele pecado, conversando com a pessoa, e a pessoa cerca Lourenço mesmo, vai lá embaixo. Vai, enrola, roda, cai no lugar, mas não confessa o pecado. E isso é terrível, né? Diante de Deus. E o diabo, ele procura o quê? Uma hora oportuna. Ele pode ter deixado aquela pessoa naquele momento, mas ele vai voltar. Né? E por experiência e por esses casos que a gente acompanha, ele volta. E para esses casos que a gente tem acompanhado, ele voltou. E a palavra de Deus, ela não mente, irmãos. Quando ele fala assim que a pessoa que teve um problema, né, com o diabo ali, e é repreendido, e é expulso aquele demônio dali, ele vai embora, e ele volta depois. E se a pessoa não aceitou Jesus, não reconheceu o seu pecado, né, não teve consciência do seu pecado, não confessou o seu pecado, e não recebeu Jesus, ele volta com 7 demônios pior do que aquele que estava nele, e o estado dele final é pior do que o inicial. Então, confesse o seu pecado, querido, confesse, né? Eu sou o homem de lábios impuros, né? Falei mal, né? Falei mal do meu irmão, falei mal da minha esposa, falei mal do meu pastor, xinguei, falei palavrão, falei mal do meu chefe. Confessa, eu não sei qual é se seu pecado for na boca, né? Confessa, Senhor, corrige, né, a minha boca, né? Coloca uma brasa na minha boca. Tem gente que o pecado é na boca, fala mal, né? Só piadinha que não leva a nada. Mas tem gente que o pecado é nos olhos, né? Olha, eu cobiço as coisas dos outros, né? A pessoa tem um carro, eu já estou aqui, que carrão, né? Eu quero um desse para mim, né? Cobiça a mulher dos outros, o marido dos outros, cobiça a casa dos outros. Tem gente assim, irmão, né? Não fala que é o zoião, né? É o olho de Lula, como a gente diz lá no Nordeste. Então tem pessoas que não podem ver você prosperar. Em vez de dizer, amém, Deus te abençoe mais ainda, né? Multiplique mais ainda, né? Que Ele te dê um carrão mesmo, maior ainda, né? Uma casa maior, que abençoe, né? Então, se seu pecado for no olho, pede para Deus trazer uma brasa, né? Aonde é o seu pecado que precisa ser queimado? Para que nós sejamos comprometidos com o reino de Deus, para que nós sejamos comprometidos com a obra de Cristo, nós precisamos ter consciência do nosso pecado, precisamos confessar o nosso pecado, né? Parar de murmurar, tirar, né, às vezes a gente só fala dos outros, né? Só falamos mal em vez da gente orar, em vez da gente pedir pelaquela pessoa, né? Senhor, abençoa ela, Senhor, abençoa ela, mesmo que ela tenha feito mal para a gente, né? Mas do meu lábio não vai mais sair palavra de maldição, só vai sair palavra de bênção, né? Aquilo que o homem semear, né? Gálatas 6 diz, ele colherá. Olha, é uma lei que Deus deixou, né? A lei dos dízimos e oferta é outra lei, não adianta. Eu falo sobre isso aqui às vezes, né? Que quando você dizima, você oferta, né? Deus repreende da nossa vida o devorador. Acabou. Satanás não pode tocar. Se eu não faço isso, eu dou legalidade para que ele faça o que ele quiser. Na lei da semeadura também, né? Aquilo que o homem semear, ele colherá. Então, se você
semeia, né? Se você planta abacaxi, você não colhe laranja, né ou não é? Você vai colher abacaxi. Então, se você semeia palavras de bênção, né? Se você semeia o bem, você vai colher o bem. Amém? E mesmo às vezes sem você esperar, às vezes você ajudou uma pessoa que você nem quer. A pessoa não tem como te ajudar. E o certo é esse, né? A gente ajudar pessoas que não podem ajudar a gente, que não podem dar o em troco. Mas você vai receber uma bênção de outra forma. Amém ou não? Eu creio que se a gente pegar testemunho aqui, a maioria dos irmãos já fizeram isso. Já tiveram esse privilégio, né? Você às vezes ajuda uma pessoa e vem uma bênção de outra forma. Né? Vem uma notícia de saúde, né? De alguém da nossa família que foi abençoado, porque você abençoou alguém. Né? Como isso é bom, irmãos. Fazer o bem faz bem. Né? Então, fale o bem. Né? E a terceira coisa, para aquele que quer ser comprometido e não envolvido, né? Precisa ser purificado, né? No versículo 7. Né? E com ela tocou a minha boca. Quando a gente tem consciência, quando a gente confessa, o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Amém? Nós precisamos ser purificados. Eu não posso guardar o pecado dentro de nós, dentro de mim. Né? Se eu fiz aquela coisa errada, se o Espírito Santo está me incomodando, confessa. Né? Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Né? E aí vem do altar do Senhor. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Né? O Senhor Jesus é a brasa viva, amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Não tenha dúvida, né? Quando você pede perdão. Agora não é aquele negócio que eu fiz mal a alguém e às vezes eu peço perdão a Deus e falo, já estou perdoado. Mas se você pode resolver o problema com a pessoa, resolve. Porque também a Bíblia não mente também, né? Ele fala que se eu trouxer minha oferta e eu tiver alguma coisa que a minha consciência está acusando e Deus está falando contra o meu irmão, deixa no altar, vai lá, resolve e depois oferta. Porque também essa oferta não vai chegar diante de Deus. Né? Você foi perdoado diante de Deus. Vai lá acertar com a pessoa. Mesmo que a pessoa não acerte, ela não queira, mas você pede perdão. Você desmonta a pessoa. Me perdoa. Não, mas me perdoa, mas me perdoa. Amém. Né? Terceira coisa, né? Purificado, né? E a quarta coisa, quando a diferença, né, do envolvido para o comprometido é essa, que o comprometido ele tem consciência do pecado, ele confessa o seu pecado, ele é purificado do pecado. E daí, no versículo 8, né? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o comprometido ele está disposto a servir, irmão. O envolvido ele quer ser servido. O envolvido ele faz parte da igreja, onde é a igreja que serve ele, onde é a igreja que se a igreja não tiver um atrativo para ele, que se não tiver legal para ele sai fora. Mas o comprometido não, ele fala: eis-me aqui. Aonde chega ele quer trabalhar. Já viu isso? Né? O discípulo, né, que é comprometido, onde ele chega, né? E eis-me aqui, né? Envia-me a mim. E ele é enviado a proclamar o reino de Deus, aonde ele estiver. Né? Isaías só queria pregar para os reis ali, ó, só os magnatas. Agora ele falou: Senhor, eis-me aqui. Vai para onde? Para onde o Senhor quiser. A tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio. O compromisso de Isaías foi tão grande que mataram ele, cerrado ao meio. Né? Então os comprometidos, eles colocam a vida dele à disposição do Senhor. Os envolvidos não. Na primeira, pega para capar, ele sai de fininho. Ah, não gostei disso, daquilo. Sempre dando desculpas, sempre aculpando os outros, né? Ai dos outros, né? Ai de mim. Né?
Isaías era assim até o capítulo 5. Se você ler um pouquinho para trás, ele está lá. Ai do que fez isso, ai do que bebeu bebida forte, ai daquele, ai. Aí quando chega no versículo 6, ele, ai de mim, Senhor, que eu sou o homem de lábios impuros, né? Lembra de Davi, né? Davi, quando soube da história lá daquele que comeu a ovelhinha, que só tinha uma ovelhinha, o outro tinha uma manada. Chegou o visitante lá e pegou daquela ovelhinha e Davi bate na mesa. Quem fez isso em Israel? Né? Vai pagar 4 vezes mais, né? Vou mandar prender, vou mandar matar. E o profeta falou, tu és o homem. Né? Quando é com os outros, a gente né? Pega a metralhadora e tá. Quando é com a gente, né? A Isaías cai. O comprometido, ele reconhece seu erro. E o comprometido, ele está disposto a fazer a vontade de Deus, né? Aí, né? O envolvido não, o envolvido velho de igreja é um problema, né? O comprometido novo de igreja, mais maduro espiritual, é um problema para o diabo, amém? É um problema para o diabo. Agora, tem gente que eu tive em igreja que tinha irmão que dizia assim, eu tenho 30 anos de igreja, 40 anos de igreja. Mas era uma infantilidade espiritual tão grande, né? Sem compromisso, né? A gente com 3 anos de igreja, a gente já estava na faculdade, já estava dando aula, já estava pregando, já estava fazendo tanta coisa na igreja. Assim que a gente chegou na igreja, a gente já estava envolvido, era curso de 3 meses de igreja, já estava envolvido com rede ministerial, já estava, mas fazia de tudo, pegava banco, limpava onde os pastores estavam, eu estava indo atrás. Chama para o Ministério de Evangelismo, estamos lá, vigília, estamos dentro, né? Novo, né? Não é atrás, querendo mais, porque eu dizia, eu não posso dar menos para Deus do que eu dava para o mundo, não posso dar menos, e nunca, né? Já faz umas 2 semanas que eu estou numa pegada, né? Atrás desse aparelhinho que está aqui, parece um ratinho aqui, ó. É o iRig, né? Mary falou, você vai dar. É comprometido ou está obstinado? Porque eu quero ter um melhor som para os irmãos que estão em casa. Né? A nossa live está sendo um som muito ruim. E com esse aparelhinho, a gente pesquisando. O Douglas até brincou esses dias, falou, você vai ficar melhor do que muitos caras aí na área de som. Agora eu vou entrar no curso de mesa. O calopsita. E aqui, do cachorro do Lulinha. Era o cachorro do Lulinha ou do vizinho lá? Do vizinho, né? Eu falei, será que é o cachorro do Lulinha? Ele está competindo comigo aqui. Então a gente vai atrás, a gente tem compromisso, né? O crente tem que ter esse compromisso, tem que estar envolvido com a obra do Senhor. Somos teus, Senhor. O Senhor é a nossa torre forte, a nossa rocha em quem nós confiamos. E o Senhor, meu Pai, declara na tua palavra que o Senhor repreende, meu Deus, na vida deles, na nossa vida e dos nossos familiares, o laço do passarinheiro, Senhor. A peste perniciosa, meu Deus. Coloca-nos debaixo das tuas asas, Senhor. 1000 cairão do nosso lado, da nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque nós, os nossos familiares e cada um desses, habitam no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Todo-Poderoso, nós descansamos, e também aqueles que estão em casa, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua bênção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor chame, Senhor, assim como o Senhor chamou o profeta Isaías, cada um de nós, meu Deus, para sermos comprometidos com a tua obra, para sermos comprometidos com a tua causa, meu Deus, em nome de Jesus, para sermos comprometidos com o teu reino, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, dá uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Repreendemos todo o mal, toda arma forjada no inferno. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, quebramos o poder do mal, Senhor, sobre nós, os nossos familiares e sobre a vida daqueles que estão assistindo agora. Que o Espírito do Senhor sopre nesse lar, Senhor. Repreendemos o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Deus grandioso e amoroso, nosso Pai,
a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Teu Espírito, Senhor, seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer aqui no Jardim Munira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus ama você, meu querido. Se comprometa com Ele, entregue a sua vida para Ele. Amém? Em nome de Jesus.